Você já ouviu falar nas sequoias gigantes? Elas são grandiosas no nome, pelo porte de imponentes dimensões, mas também na forte resistência que as fazem atravessar milênios. Magníficas, ancestrais, belas na exótica cor de canela alaranjada que veste o tronco. Porém, é o seu tamanho incomparável que impacta qualquer um que a avista, seja de perto ou de longe. O que nem todo mundo sabe é que são repletas de ricos recursos científicos e históricos a nos oferecer, no potencial botânico e genético. Mais intrigante ainda é o fato de que elas são consideradas fósseis vivos. E o que é extraordinário sobre estas sequoias é que, além delas serem monumentais, são também um dos seres vivos mais longevos do planeta. Por exemplo, nestes bosques aqui na Califórnia, algumas têm mais de 2.000 anos. E o incrível é que elas continuam a crescer. Hoje, convidamos você a descobrir conosco mais sobre estes gigantes testemunhas do tempo que revelam também sobre nossa própria história. Entre pinheiros, animais silvestres e a relva verde, há algo de especial na natureza aqui nos bosques da Califórnia, que cativa o olhar e a mente de quem visita. É tanta admiração, surpresa e respeito que faltam as palavras. A sensação de caminhar entre estes incríveis gigantes milenares é inexplicável. Talvez aqui na Terra não há outro lugar que nos faça sentir tão pequenos diante de outro ser vivo. É como um santuário abrigando um dos mais antigos e maiores seres vivos do planeta. O solene e agradável silêncio é preenchido apenas pelos nossos passos, pelo trinar dos pássaros ou a emoção exclamada diante de anfitriões inesperados. As descobertas estão em cada detalhe. Aqui, somos de fato surpreendidos por aquilo que filmagem alguma poderia transmitir. Definitivamente, estamos em um dos lugares mais incríveis da Terra. Ao entrar no parque, já se sente como um pigmeu na presença daquelas árvores tão majestosas, tão grandes e tão idosas também. Então, uma idade bastante avançada e em plena maturidade, né? Então realmente impressiona o visitante. As encostas das montanhas de Sierra Nevada, nos Estados Unidos, são o único lugar no mundo onde se encontram sequoias gigantes de maneira nativa. Mas o que hoje é uma raridade, no passado da pré-história, elas predominavam por todo o hemisfério norte. O registro fóssil apresenta mais de 40 espécies de sequoias. Destas, sobreviveram apenas 2 até os dias de hoje. Durante a Era Mesozoica, nos períodos denominados Triássico, Jurássico e Cretáceo, extensivas florestas de sequoias floresciam em um clima mais úmido e cálido que o atual. Antigos fósseis de sequoias foram encontrados até mesmo no Alto Ártico, o que indica que o gelado continente, em um passado distante, foi repleto desta exuberante vida, com temperaturas mais amenas. No deserto do Arizona, a famosa floresta petrificada também atesta que um dia o verde altaneiro das sequoias reinava onde hoje é apenas areia. O botânico da Universidade de Harvard, Asa Gray, analisando as impressões de folhas e cones nos fósseis, registrou: a sequoia era um dos principais enfeites da vegetação da Terra durante o período miocênico. Suas florestas deveriam ser a coisa mais impressionante que a Terra já conheceu. Há métodos para se determinar a idade de árvores,
métodos bastante aproximados, que levam em conta o crescimento dos anéis que se formam de forma distinta no verão e no inverno, na época das secas e na época das chuvas. Então, a dendrocronologia é um método de datação de árvores bastante conhecido, bastante utilizado, e através desse método tem sido detectada idades de sequoias até da ordem de 3.500 anos, portanto 1.500 anos antes de Cristo. De todos os fatos incríveis que envolvem esta espécie tão extraordinária, o que primeiro salta aos olhos é o tamanho descomunal. A altura pode equivaler a um edifício de até 26 andares. Para alcançar o topo da mais alta sequoia ogiviva, seriam necessárias 3 baleias azuis alinhadas em comprimento. Para o sustento de tamanhos tão massivos, os números continuam incríveis. As sequoias gigantes chegam a absorver cerca de 3.000 litros de água todos os dias, na temporada de crescimento. E algo que interessou muito a comunidade científica. Mesmo sugando tanta água e nutrientes, as sequoias aumentavam a fertilidade do solo ao redor. Pesquisadores como o ecologista Stephen Hart, da Universidade da Califórnia, descobriram que na terra abaixo destas árvores, o pH é maior comparado ao solo próximo a outros pinheiros, por exemplo. Com testes também no Yosemite Park, a equipe de Hart descobriu que o solo próximo das sequoias tem mais nitrogênio, cálcio, magnésio e fósforo. Agora, imagine então como não era a qualidade da terra em um passado de antigas florestas gigantes revestindo o chão. As sequoias são árvores coníferas, irmãs gêmeas, por assim dizer, não é? Do pinheiro do Paraná, de vários outros tipos de pinheiro que existem no Brasil. E elas se distinguem não só pelo seu porte, mas também pela natureza da sua madeira. E as sementes são de tamanhos diversos, porque há diversos tipos de sequoias também. Conforme o tipo, a semente tem o seu formato também distinto, mas todas elas parecidas com o formato dessas pinhas do pinheiro mais conhecido no Brasil, que é o pinheiro do Paraná, ou araucária. Não? Então, não é interessante considerar a natureza da madeira também, uma madeira muito forte que resiste ao fogo, a incêndios florestais, e esse fogo não altera a vida das árvores, elas continuam vivendo mesmo tendo passado por incêndios. O curioso é que os cones ou pinhas das sequoias gigantes são extremamente pequenos em relação ao próprio porte da árvore ou comparado até às de outros pinheiros. No formato de um ovo, contém centenas de pequeninas e leves sementes de apenas 3 a 4 milímetros de comprimento. A eficiente bioquímica celular desta espécie permite que cresçam e frutifiquem enquanto viverem, como se nunca envelhecessem. Cientistas chegam a considerar as sequoias como biologicamente imortais, como veremos a seguir. Mas, então, por que elas quase desapareceram do planeta?